Então, nisso, a gente escuta aqui nessa sessão dois capítulos. O capítulo 8, que significa, né, composição diferente dos capitais em diversos ramos da produção, e a diferença disso nas taxas de lucro, né, a gente vai passar por essa discussão agora, e o capítulo 9, que é o principal, onde tem essa discussão dessa formação de uma taxa geral de lucro, que é a taxa média de lucro, e a transformação dos valores das mercadorias em preços de produção. Então, essa é a proposta da seção 2 do livro do Capital. Então, o capítulo 8, né, composição diferente dos capitais em diversos ramos da produção capitalista, e a diferença resultante disso nas taxas de lucro. Então, a gente viu que suposta constante a taxa de mais-valia, né, ou seja, digamos que a taxa de mais-valia seja 100%, a taxa de lucro que determinado capital proporciona pode subir ou cair em consequência de circunstâncias que afetam a relação entre os componentes constantes e variáveis do capital. Isso a gente viu quando analisou o preço de custo também e a taxa de lucro. Por conseguinte, então, a investigação desse capítulo, ele se centra em dois pontos principais, né, que aqui a gente seleciona os trechos mais importantes. Então, a gente vai ter que verificar a questão da diferença na composição orgânica dos capitais, né, o que significa isso, e aquilo que você já conhece, né, que foi visto no livro 2, as diferenças em seus períodos de rotação. Então, esses dois fatores fazem com que capitais de mesma grandeza possam obter taxas de lucro diferentes. Então, passando para o primeiro ponto, né, diferenças na composição orgânica dos capitais. O que é isso? Né? Então, entendemos por composição do capital a relação entre seu componente ativo e o passivo, ou seja, a relação entre o capital variável e o constante. Quer dizer, C mais V é a composição do capital. A primeira proporção, né, de uma composição orgânica, ela repousa sobre a base técnica. E em determinado nível da força produtiva, deve ser dada como dada. Ou seja, um determinado número de trabalhadores corresponde a uma determinada quantidade de meios de produção, seja de matéria-prima ou seja de máquina. Resumindo, essa composição técnica, né, quando eu falo de trabalhadores e quando eu falo de meios de produção, é aquela relação de homem e máquina. Ou seja, em determinado setor capitalista, para uma máquina, né, para operar determinada máquina, uma máquina equivale a quantos trabalhadores? Né? Quantos trabalhadores trabalham com aquela máquina? Se por acaso aqueles trabalhadores eles têm que fazer uma quantidade X de mercadoria, né? Quanto matéria-prima eu tenho que comprar e colocar para aqueles trabalhadores fazerem isso? Então, isso aí é a base técnica, né? É a relação entre trabalho e capital, que eu, como capitalista que vou entrar no ramo, eu tenho que fazer esse cálculo logo de cara. Então, essa proporção, né, em que se divide, né, de força de trabalho e meios de produção, é a verdadeira base, né, de sua composição orgânica. Então, a composição orgânica do capital tem, na base técnica, o seu fundamento. Só que, quando eu falo de composição de valor do capital, na medida em que é determinada por sua composição técnica e a reflete, é o que chamamos de composição orgânica do capital. Ou seja, quando eu precifico, né, esses valores aqui, quando eu digo o preço do capital constante e o preço do capital variável, eu tenho a composição orgânica do capital. É a composição de valor do capital ou a forma como ele se divide em termos monetários em capital constante e capital variável. Porque, veja, eu não vou começar um negócio e, de repente, eu quero um financiamento. Né? Pegando aqui um exemplo atual. Eu não vou para o banco e vou dizer, no meu negócio vai ser 20 trabalhadores e 3 máquinas. Não. Eu vou calcular qual é o preço dessas 3 máquinas, que vai ser meu capital constante, e qual é o preço dessa força de trabalho desses 20 trabalhadores.
Então, isso é a composição orgânica de capital, né? Repetindo, a composição de valor do capital, ou seja, a expressão monetária de como esse capital se divide em seus elementos capital constante e capital variável. E aí sabemos também que o capital variável é o índice não apenas do trabalho nele mesmo contido, mas com taxa de mais-valia dada, ao mesmo tempo do trabalho excedente posto em movimento além desse limite ou mais trabalho. Enfim, capital variável é índice do trabalho nele contido e de mais-valia, como todos sabemos. Então, veja, por que é importante eu saber essa questão de composição orgânica do capital. Então, a gente tem aí um exemplo, esse exemplo ele também está no texto, seja um capital A de 700 libras, que se divide em 100 de capital variável e 600 de capital constante. E um capital de mesma grandeza, B, sendo que ele se divide em 600 capital variável e 100 em capital constante. Então, o que acontece? O que vai acontecer é que o capital na esfera de produção B, né, aliás, do capital B, ele se apropria de mais trabalho vivo do que o capital A de mesma grandeza. Está aqui, ó, se apropria de mais trabalho vivo, por quê? Porque esse capital B, ele tem mais capital variável. E aí, quando eu vou observar a questão de taxa de lucro, né, no capital A, eu vou ter um lucro de 14,28%. Como é que eu obtive esse valor? A forma como se calcula a taxa de lucro, né? Você pega o capital variável, né, que no caso aqui é 100, e divide pelo capital total que foi empregado, no caso, 700. Então, a taxa de lucro do capital A é de 14,28, e o capital B, que você teve aqui de 600 de capital variável, dividido pelo valor global, né, que é 700, que já está aqui, e está aqui também, 600 mais 100, eu tenho um lucro de 85,71%. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, é muito melhor o capital que tem mais capital variável. Sim, nesse momento, sim. O que tem mais capital variável, eles trabalham. Então, supondo iguais montantes de capital, difere aqui a taxa de lucro, porque com a taxa de mais-valia igual, em virtude das diferentes massas de trabalho vivo postas em movimento, as massas de mais-valia produzidas e, por conseguinte, os lucros são diferentes. Então, aqui está explicado que, como o capital de mesma grandeza pode ter, e com taxa de mais-valia de 100%, pode ter uma taxa de lucro diferente em função da forma como esse capital se divide, né? Da forma como ele se divide na sua composição orgânica entre seus elementos constantes e variáveis. A diferença na composição orgânica dos capitais é independente de sua grandeza absoluta. O que importa é saber quanto em cada 100 é capital variável e quanto é capital constante. Ou seja, eu pego o valor do capital, seja ele 10 mil, 20 mil, 30 mil, 1 milhão, né? Eu vou calcular apenas qual o percentual é capital constante e qual o percentual é capital variável, porque com isso eu já tenho como saber, né, o tamanho dessa margem de lucro. Então, o importante é saber de cada 100, né, é capital constante e capital variável. Então, veja o exemplo. O valor do capital de 100 no caso aqui, 90 capital constante, 10 capital variável, supondo a mais-valia de 100%, 10 de mais-valia, vai ter um valor produto de 110, né, a soma, C mais V mais M, 110, e a taxa de lucro desse capital é de 10%, né, quando você pega 10 dividido por 100, 10%. No outro caso, né, que o capital ele é diferente, ele é 10 capital constante, 90 capital variável. Supondo constante a taxa de mais-valia de 100%, ele vai ter 90 de mais-valia, vai ter um valor, né, da mercadoria, um valor produto de 190, e aqui a taxa de lucro desse capital, né, 90 dividido por 100 vai ser de 90%. Então,
feita essa parte de ver como a forma como a composição orgânica dos capitais ela interfere na questão da determinação da taxa de lucro, o outro fator que interfere nisso é a questão da rotação do capital. Então, aqui a gente vê um pouco que daquilo que é discutido no livro 2, que o que é a rotação do capital? É quando tanto o ciclo do capital variável quanto o ciclo do capital constante, ou o capital circulante e o fixo, ele completa uma rotação. Né? Então, além dessa composição orgânica diferente dos capitais, nas diferentes esferas de produção, a outra fonte de desigualdade das taxas de lucro é a duração do processo de rotação do capital nas diferentes esferas de produção. Então, aqui a gente não vai mais discutir aquilo de o que é que interfere mais, se é o processo de produção ou se é o processo de circulação. Isso aí foi caso do livro 2. Então, tanto a gente sabe que, tanto na esfera produtiva quanto na esfera de circulação, pode alterar a questão da rotação do capital. Mas o que interessa aqui para a nossa discussão e para a fixação é esse conceito, né, que a diversidade dos períodos de rotação é, portanto, outra causa pela qual capitais de igual grandeza, em diferentes esferas da produção capitalista, não produzem lucros iguais em períodos de tempos iguais. O lucro nessas diferentes esferas são também diferentes. Então, a gente vê que, por exemplo, se por acaso considerar o capital do exemplo anterior, de 700, né, que ele se divide, num caso, 100 capital constante e 600 capital variável, e no capital B é o inverso, né, 600 de capital constante e 100 de capital variável, o que pode acontecer? Outra causa que tinha que se observar era a questão da rotação do capital. Então, digamos que pode acontecer de ter um capital, né, que tem uma composição orgânica que seja mais favorável para a questão da geração de lucro, mas que a rotação desse capital ele é maior, né, ou seja, mais demorada. Quando eu falo de rotação do capital, estou me referindo a todos os elementos do capital, ele pode ser mais demorado do que o capital B. Então, nesse caso, né, esse período de rotação vai ser outra causa que vai alterar a taxa de lucro. E nisso o livro 2 já mostrou para a gente. Por quê? Porque quanto mais o capital ele faz aquele giro, né, ele faz aquela sua rotação, mais aquele capital ele passa pelo processo produtivo e mais aquele capital se valoriza. Então, em diferentes ramos industriais, em função da diferente composição orgânica dos capitais, porque depende de cada ramo, eu não vou dizer que a composição orgânica de uma fábrica de papelão é a mesma que uma fábrica de vidro, né? Então, tem composição diferente. Ou uma fábrica de cartolina, seja lá o que for. Então, em função da diferente composição orgânica do capital, e também em função de seus diferentes períodos de rotação, reinam taxas de lucros desiguais. Então, apenas para capitais com composição orgânica igual, pressuposto também período de rotação igual, vale a lei de que os lucros variam de acordo com as grandezas dos capitais e, portanto, capitais de igual grandeza em períodos de tempos iguais proporcionam lucros de igual grandeza. Então, disso, né, o que a gente viu que, resgatando aí um pouco da questão da seção 1, resultou que os preços de custo, eles são os mesmos para os produtos de diferentes esferas da produção, em cuja produção são adiantados elementos de capital de grandeza igual, por mais diversa que seja a composição desses capitais. Isso a gente viu no livro 1, quando a gente analisou o preço do capítulo 1 do livro 3, quando a gente analisou o preço de custo. Então, essa igualdade, né, dos preços de custo constitui a base da concorrência dos investimentos de capital, mediante a qual se estabelece o lucro médio. Né? Então, qual é a síntese desse capítulo? É a gente saber que a forma como os capitais eles são distribuídos, ou seja, a sua composição orgânica,
A forma como esse capital se distribui tem uma taxa de lucro diferente. E a duração do período de rotação desse capital também faz com que outro fator que altera a taxa de lucro do capital. Quando está dizendo aqui capital, está dizendo capitais de mesma grandeza. Não necessariamente que os capitais têm que ter a mesma grandeza, mas para efeito de exposição, considera-se isso, né? Tem esses dois fatores que alteram a taxa de lucro. No capítulo 9, né, agora a gente vai tratar da questão da formação de uma taxa geral de lucro, ou seja, formação da taxa geral de lucro é a taxa média de lucro, e da transformação dos valores das mercadorias em preços de produção. Então, a gente viu que a composição orgânica do capital depende de duas circunstâncias. Primeiro, da proporção técnica entre a força de trabalho empregada e a massa de meios de produção. E segundo, do preço desses meios de produção e também da força de trabalho. De um modo geral, a gente sabe que a composição orgânica do capital, ele é o valor monetário do capital constante e capital variável. Então, para seguir os exemplos, né, e se compreender, né, como se dá essa formação dessa taxa média de lucro e o que é essa transformação desses valores das mercadorias em preços de produção, a gente começa com as seguintes hipóteses. Primeira, né, admite-se uma taxa constante de mais-valia de 100%. Né? Quer dizer, todos os capitais aqui, empregados em todas as esferas, vai ter uma taxa de mais-valia de 100%. Segundo, admite-se que o capital constante sempre entra em toda parte, uniformemente por inteiro no produto anual desses capitais. Né? Então, vamos considerar aquele exemplo da mercadoria, que todo o capital constante, ele entra no produto final. Admite-se, por último, que os capitais nas diversas esferas da produção realizam anualmente, em proporção à grandeza de sua parte variável, quantidade igual de mais-valia. Abstrai-se a diferença que a diversidade dos períodos de rotação pode provocar a esse respeito. Né? Ou seja, a gente vai considerar aqui, para efeito de exposição desse capítulo, apenas essa parte de composição orgânica do capital. Mas a gente sabe que a rotação do capital é importante. Né? Então, prosseguindo os exemplos do texto, né, suponha que temos 5 esferas, né, da produção, diferentes, cada uma, com diferente composição orgânica dos capitais nela investidos, digamos, como segue. Então, capital 1, né, tem a distribuição de 80 por 20, o capital 2, 70 por 30, e por aí sucessivamente, você tem aqui 5 capitais com 5 composições orgânicas diferentes. Supondo a taxa de mais-valia de 100% para esses capitais, a mais-valia, né, ou seja, a massa de mais-valia no primeiro caso, 20%, no segundo, 30%, né, porque a mais-valia, né, a valorização de 100% do capital variável, então 40%, 15% e assim sucessivamente. O valor produto, né, ou seja, o valor das mercadorias, né, é a soma do capital constante, a soma do capital variável e a mais-valia. Então, nesse caso aqui, 120, aqui 130, 140 e por aí vai. E a taxa de lucro é o quê? É a mais-valia, né? A massa de mais-valia calculado sobre o capital adiantado, né? Sobre esse valor aqui global do capital adiantado, no caso aqui de 100. Então, 20 dividido por 100, 20%, 30 dividido por 100, 30%, e por aí. Então, temos aqui nesse exemplo, né, para as diversas esferas da produção, com exploração uniforme do trabalho, ou seja, uniforme todas as esferas a 100%, a gente tem taxa de lucro diferente, correspondente às diferentes composições orgânicas dos capitais. Então, da forma como esse capital se distribuiu, eu tenho uma taxa de lucro diferente. Então, a soma global, né, do capital investido nas 5 esferas de produção é de 500. Né? Cada esfera tem 100 de capital.
A soma global da mais-valia produzida é de 110. Se você somar aqui, ó, 20 mais 30 mais 40 mais 15 mais 5, então, a mais-valia global produzida por esses capitais, 110. O valor global das mercadorias produzidas aqui, né, foi de 610. Então, se considerarmos os 500 como um único capital, a composição média do capital seria, então, inicialmente, de 390 de capital constante, 110 de capital variável, ou, percentualmente, né, 78 de capital constante e 22 de capital variável para cada esfera da produção. E a taxa média de lucro que a gente teria aqui seria de 22. E o preço de cada quinto do produto, né, se fosse dividir aqui entre as 5 esferas, seria de 122. Então, esse é o primeiro pressuposto. Prosseguindo, para não se tirar conclusões falsas, é necessário, claro, calcular os preços de custo de forma correta, ou seja, não considerar todos os custos como 100%. Ao considerar os valores das mercadorias produzidas por cada 100 dos diversos capitais, que eles serão diferentes de acordo com a composição diversa de C em elementos fixos e circulantes, né? Então a gente sabe que o capital, né, que a gente chama de capital constante, o C, ele tem os elementos fixos, né, quer dizer, as máquinas, e tem os elementos circulantes, que são as matérias primas. Mas claro que para a taxa de lucro é indiferente o quanto desse C é transferido ao produto, embora seja importante para o preço de custo. Então, a tabela abaixo ele mostra isso. Então, vamos lá. A gente tem os capitais, 1, 2, 3, 4 e 5. Taxa de mais-valia de 100%. A mais-valia, né, a massa, no caso aqui, né, se é de 100%, então, 20, 30, 40, 15 e 5. E a taxa de lucro desses capitais. E aí, o que é que tem de novidade aqui na tabela? Né? O C consumido, que agora não vai ser todo, né? Então, na primeira produção aqui do capital 1, foi consumido apenas 50. Então, se foi consumido só 50, qual é o preço de custo dessa mercadoria? 50 mais 20, né? Foi consumido só 50 de 80. Então, o preço de custo dessa mercadoria é 70. Na segunda esfera da produção, foi consumido 51. Então, o preço de custo é 51 mais 30, 81. Né? E por aí vai. Na esfera 5, por exemplo, foi consumido apenas 10, né, desse 95. Então, 10 mais 5 tem o preço de custo da mercadoria de 15. E o valor das mercadorias, a gente sabe que é o quê? Que é a soma de C mais V, no caso, vai ser só o C consumido, que já está aqui. Então, vai ser o C consumido, 50, mais o V, aqui, 20, mais a mais-valia que foi produzida, 90. Mesma coisa, o valor da mercadoria, C mais V mais M, ou seja, capital constante, capital variável e mais-valia. Só que nesse caso, capital constante consumido, né, mais o capital variável e mais a massa de mais-valia. Então, está aqui o valor da mercadoria 1, 90. Está aqui o valor, por exemplo, da mercadoria 4, 40 consumido, mais 15 de capital variável, mais 15 de mais-valia, 70. Então, nisso, a gente já viu que isso aqui que é o autodísel. Para a taxa de lucro, é indiferente o quanto de C é transferido ao produto, embora seja importante para o preço de custo. É importante para o preço de custo e também é importante para o valor final das mercadorias. Ok? Então, aqui, né, mais uma vez, se considerarmos os capitais como capital global único, a composição permanece a mesma, ou seja, em proporção, esse capital teria
78%, né, em capital constante e 22% em capital variável. Supondo a taxa de mais-valia de 100%, ele teria aqui uma massa de 22, e aqui a taxa de lucro seria de 22, né? 22 dividido por 100, 22%. Então aqui, né, aqui a gente teria uma mais-valia média de 22. O que acontece agora? Prosseguindo a questão do exemplo. Se por acaso a gente pegasse essa mais-valia média por igual, mais-valia média que foi essa aqui, ó, de 22. Né? Se por acaso isso aqui fosse um capital só, a mais-valia, a taxa de lucro seria 22 e a mais-valia média seria 22. Se por acaso pegasse, né, essa mais-valia média e dividisse por igual, resultariam os seguintes preços das mercadorias conforme a tabela abaixo. Olha só o que acontece agora. Né? Você tem aqui os capitais, né, capital 1, capital 2, capital 3, 4 e 5, as mais-valias, né, produzidas nesses capitais, e aqui o valor das mercadorias, né, que a gente viu, que é o C consumido, capital variável mais a mais-valia, ou, se por acaso a gente quiser aproveitar aqui o que está aqui nessa tabela, o valor das mercadorias vai ser o preço de custo mais a mais-valia. Né? Aqui, ó, o valor da mercadoria. Certo? Agora, veja só. Se por acaso eu fosse distribuir essa mais-valia aqui de forma média, e que essa mais-valia, em média, ela seria de 22, né, para cada 100 de capital, para que todos os capitais são do tamanho de 100, então seria preço de custo, 70, mais os 22, eu teria 92, o preço dessa mercadoria. E aí, sucessivamente, né, 81 mais 22, 103. Né? Capital 4. Preço de custo, 55 mais 22, 77. Capital 5. Preço de custo, 15. Mais os 22 da mais-valia média, 37. Então, taxa de lucro do sistema, né, é 22%. E aqui a gente tem um desvio do preço em relação ao valor. No caso aqui, o primeiro capital tem um desvio positivo de 2, o segundo aqui negativo de 8, o outro aqui negativo de 18, o quarto aqui o positivo de 7 e outro aqui de 17. Logicamente, isso aqui é um exemplo, né? Então, as mercadorias, elas se vendem por 2 mais 7 mais 17, ou seja, por um valor de 26 acima de seu valor e por um valor de 8 mais 18, ou seja, de 26 abaixo do seu valor. De modo que os desvios de preço ocasionados pela distribuição de forma da mais-valia ou adição do lucro médio de 22 a cada 100 de capital adiantado aos respectivos preços de custo das mercadorias de 1 a 5 se anulam reciprocamente. Né? Então, o que o autor está dizendo? Só vendo esses preços, né, a esses preços aqui, preço das mercadorias, possibilita que a taxa de lucro para 1 e 4 seja uniforme, ou seja, todos os capitais têm a taxa de lucro de 22%. Sem levar em consideração, então, a composição orgânica diferente desses capitais. Veja, a partir do momento que foi estabelecida uma taxa geral de lucro, aquela composição orgânica, do ponto de vista geral, para o sistema, ela não interessa, mas ela é importante para a esfera individual de produção. Então, veja, os preços que surgem desse procedimento são os preços, né, são os chamados preços de produção. Então, o preço de produção da mercadoria vai ser igual ao seu preço de custo mais, né, plus, mais o lucro que, de acordo com a taxa geral, lhe é percentualmente adicionado. Ou o preço de produção da mercadoria é igual a seu preço de custo mais o lucro médio. Então, no exemplo aqui da mercadoria do capital 4, preço de custo 55, adicionado ao lucro médio aqui de
22, o preço dessa mercadoria é de 77. Então, nisso você tem a transformação dos valores das mercadorias em preço de produção. Então, resumindo até aqui, quando a gente chega nessa tabela 3, a gente viu que, em virtude da distinta composição orgânica dos capitais, investida nas diversas esferas de produção, capitais de igual grandeza põem em movimento quantidades diferentes de trabalho, originando diferente taxa de lucro nos diversos ramos de produção. Essas diferentes taxas de lucro, elas são igualadas pela concorrência numa taxa geral de lucro, que é uma espécie de média de todas essas diferentes taxas de lucro. E o lucro que cabe a um capital de grandeza dada, qualquer que seja a sua composição orgânica, chama-se lucro médio. Então, veja, no início, a composição orgânica ela é fundamental para a esfera individual, para saber quanto aquela esfera produz de mais-valia e que tem, portanto, de lucro. Mas a partir do momento que o sistema estabelece uma taxa média de lucro, né, aquela composição orgânica daquela esfera individual não interessa. Ela vai ter, para a sua esfera, em proporção à cota parte do seu capital global, uma taxa média de lucro. E o preço de uma mercadoria, que é igual ao seu preço de custo, mais o lucro médio anual que cabe ao capital investido em sua produção, é assim o seu preço de produção. Então, a gente viu que tem aqueles desvios de preço em relação ao valor, um capitalista ganha mais e outro capitalista ganha menos, mas esses capitalistas das diversas esferas de produção, ao vender as suas mercadorias, recuperam os valores capitais consumidos na produção dessas mercadorias. Não resgatam a mais-valia, nem o lucro produzido em sua própria esfera, na produção dessas mercadorias, mas apenas determinada parte de mais-valia que ele cabe como alíquota do capital global. Então, quando um capitalista vende sua mercadoria ao preço de produção, né? O preço de produção é o que foi determinado aí pelo sistema, o que acontece? Ele recobra dinheiro em proporção à grandeza do valor do capital consumido por ele na produção, ou seja, ele pega o capital que ele adiantou, né, o valor gasto em elementos do capital constante, mais capital variável, e obtém um lucro em proporção ao seu capital adiantado como mera parte alíquota do capital global. Seus preços de custo são específicos. A adição de lucro a esse preço de custo é independente de sua esfera particular de produção, é simples média por 100 do capital adiantado. Então, na formação da taxa geral de lucro, portanto, não se trata apenas da diferença das taxas de lucro nas diferentes esferas de produção, das quais se tiraria uma simples média, mas do peso relativo com que essas diferentes taxas de lucro entram na formação da média, o que depende da grandeza relativa do capital investido em cada esfera particular. O que o autor está querendo dizer aqui? A gente utilizou nos quadros, né, que todos os capitais têm o mesmo tamanho, né? Todos os capitais têm o tamanho global na sua esfera de 100. Mas não necessariamente, né? Eu posso ter um capital global de 1.000, e eu posso ter uma esfera que tenha 300, né? Eu posso ter uma esfera que tenha 200, e eu posso ter uma esfera que tenha 500. Então, não necessariamente esses capitais têm que ser igual. Então, por isso que não é uma simples média, né? Por quê? Porque possa ser que aquele meu capital maior, né, aquele capital de 500, ele gere muito lucro. Então, se por acaso ele gerar muita mais-valia, então aquele capital pequeno e aquele capital médio, né, ou seja, aquele capital de 200 e aquele capital de 300, eles vão ganhar. Né? Vão ganhar muito mais do que o que eles entraram, né, o que eles começaram. Se por acaso a maior lucratividade, por exemplo, for no capital de 200, aquele capital de 500 ele não vai ganhar tanto assim, se por acaso a sua esfera de produção
não gerar uma mais-valia tão significativa. Então, por isso que ele diz que não se trata de uma simples média, mas sim do peso relativo com que essas diferentes taxas de lucro entram na formação da média, o que depende da grandeza relativa do capital investido em cada esfera particular. Ou seja, se por acaso uma esfera ela tem muito capital e gera muito lucro, então aquela esfera ela vai contribuir para tanto, né, de acordo com a proporção do seu capital, para a determinação da taxa média de lucro. Mas fica essa observação, que não se trata de uma simples média. Então, disso, a taxa de lucro é determinada por dois fatores. Né? Pela composição orgânica dos capitais nas diversas esferas da produção, portanto, pelas diferentes taxas de lucro das esferas individuais. E segundo, pela distribuição do capital global entre essas diversas esferas, portanto, pela grandeza relativa do capital investido em cada esfera particular e, portanto, aplicado a uma taxa particular. Isso aqui a gente está abstraindo, claro, aquela parte da questão da rotação do capital, a gente considerando só essa parte de composição orgânica e distribuição das diversas esferas de produção. Então, o desenvolvimento específico da força produtiva do trabalho social em cada esfera particular da produção é diferente na proporção em que o quanto de meios de produção é posto em movimento por determinado quanto de força de trabalho. O que significa isso de força produtiva social do trabalho? Significa quanto, em determinado setor, aquela mão de obra ela é produtiva no sentido tecnológico, né? Quanto de progresso técnico, né, aquela esfera de produção possui. Né? Então, quando se fala de força produtiva social do trabalho, está se falando de produtividade do trabalhador, e a gente sabe que no capitalismo o aumento da produtividade tem a ver com o aumento do progresso técnico. Então, assim, o que acontece? Né? Capitais que percentualmente possuem mais capital constante e, portanto, menos capital variável do que a média social, chamamos de capitais de composição superior. Inversamente, os casos em que o capital constante ocupa espaço menor em relação ao capital variável do que o capital social médio, chamamos de capitais de composição inferior. Finalmente, aqueles capitais cuja composição orgânica coincide com a média do capital social médio, chamamos de capitais de composição média. Tá, e o que isso tem a ver? Né? Porque, veja, como funcionam esses capitais, né, após se estabelecer uma taxa média de lucro, né, quer dizer, você sabe que em determinada esfera prevalece determinado tipo de composição. Então, existe a composição média e a composição superior e inferior. Então, como é que funciona esse tipo de capital? Após se estabelecer uma taxa média de lucro, supondo aqui no exemplo que o capital 1 representa a composição média, né? Sendo a mais-valia de 100% e sendo estabelecida uma taxa de lucro de 20%, conforme o quadro abaixo. Veja só o que acontece, né? Veja aí. No primeiro caso, né, do capital de composição média, né, a gente tem aqui, ó, o valor da mercadoria, né? Vamos logo aqui para o valor da mercadoria. O valor da mercadoria do capital de composição média é de 120. O valor do capital de composição superior é de 110. Né? Está aqui, ó, o valor da mercadoria. Né? O C mais V mais M. Capitais de composição inferior. Está aqui o C, está aqui o V, está aqui o M, 130. Agora veja, taxa de lucro aqui média de 20%. Então, desse capital aqui de 100 mais 20. Então, 120. Esse capital aqui, o total aqui, né? Adiantado aqui é 100, 120. E aqui também, 100 mais 20, 120. O que é que a gente viu aqui? Para as mercadorias produzidas pelo capital 2, ou seja, pelos capitais de composição superior, seu valor seria menor do que o preço de produção.
Repetindo, para as mercadorias produzidas pelo capital 2, esse aqui, o valor das suas mercadorias seria menor do que o seu preço de produção. Está aqui o valor da mercadoria, 110, e está aqui o preço de produção. Né? O preço de produção é o quê? O preço de custo adicionado à taxa de lucro, que no caso aqui é 20. E aqui no caso, para as mercadorias produzidas pelo capital 1, né, os capitais médios, cuja composição é média, tanto o valor das mercadorias quanto o preço de produção são iguais. E nos casos dos capitais de composição inferior, o valor da mercadoria, né, ele é bem maior do que o valor do preço do produto. Só que o preço do produto, isso aqui é o mercado. Isso aqui é o mercado. Então, o capital ele está ganhando ou perdendo de acordo com o preço do mercado. Então, disso a gente viu que o preço de custo da mercadoria refere-se ao quanto de trabalho pago nela contido, né? O valor ao quanto total de trabalho nela contido, pago e não pago, né? Está aqui, ó, preço de custo. No caso do capital 2, é isso aqui, ó, preço de custo, 90 mais 10, 100. O valor, né? Quanto do trabalho total nela contido, pago e não pago. Então, o valor é isso aqui, né? O preço de capital constante, capital variável e a mais-valia. Né? O valor aqui é de 110. E o preço de produção é a soma de trabalho pago. Soma de trabalho pago. Só que foi pago. 90, no caso, mais 10, mais, né, o plus, aqui, ó, plus determinado quanto de trabalho não pago, que para a esfera de produção, que para a esfera particular de produção, é independente dela mesma, ou seja, nesse capital aqui não foi agregado essa mais-valia de 10, mas foi agregado o valor de 20, que foi a mais-valia média do sistema. Então, nisso a gente compreende o que significa o capítulo de transformação do preço das mercadorias em preço de produção. Então, dito isso, né, lembrando um pouco do que a gente viu na seção 1, e agora comparando com essa seção 2. Então, quando se estabelece uma taxa geral de lucro, lucro e mais-valia são agora grandezas diferentes. Percebe isso? Lucro e mais-valia são agora grandezas diferentes. A mais-valia é da sua esfera individual. E a taxa de lucro é dada pelo sistema, após estabelecer uma mais-valia média. Então, com dado grau de exploração da força de trabalho, a massa de mais-valia produzida numa esfera particular da produção é agora mais importante para o lucro global médio do capital social, portanto, para a classe capitalista em geral, do que diretamente para o capitalista dentro de cada ramo particular da produção. Quer dizer, o que ele faz, né, ele pode não ganhar tudo, né? Quem ganha é o sistema como um todo. Esse é um processo que se dá às suas costas, né? O capitalista ele não vê, não compreende também de fato, não interessa, né? Só interessa o valor que ele adiantou e quanto aquele capital dele vai se valorizar. Com a transformação dos valores em preço de produção, a própria base de determinação do valor é assim deslocada de vista, agora que ninguém sabe de onde veio trabalho, né, nesse negócio. Desaparece para o capitalista a concepção do valor, porque ele tem diante de si não o trabalho global, que custa a produção da mercadoria, mas apenas aquela parte do trabalho global que na forma de meios de produção, vivos e mortos, ele pagou, aparecendo-se assim o lucro como algo exterior ao valor imanente da mercadoria, né? Ou seja, aparece aquele lucro do mercado, né? O cara diz, o meu custo é específico, mas o lucro que se obtém por essa mercadoria aqui é tanto. Então, eu vou adicionar essa taxa de lucro aqui e vou ter o meu preço de venda. Se bem que não é bem assim, né? Tem o preço de venda da mercadoria e depois ele vai subtrair do seu preço de custo para poder calcular a sua taxa de lucro. Então, o capitalista individual, né, cuja visão é limitada, acredita, com razão, que seu lucro não provém exclusivamente do trabalho empregado por ele ou em seu ramo. Isso é inteiramente correto quando a gente está falando de
lucro médio. E aí, quem medir esse lucro é mediado pela exploração global do trabalho, pelo capital global, constitui um mistério que nem os teóricos burgueses revelaram, né? Que eles não revelaram porque não queriam revelar, mas só porque não conseguiram chegar nessa discussão para, de fato, explicar como é que se forma uma taxa média de lucro no sistema. Como se forma do ponto de vista, né, teórico, pegando por base a teoria do valor. Então, era essa, né, a discussão que a gente tinha que fazer dessas primeiras sessões do livro 3 de Marx. E agora, mais uma vez, a gente abre para a discussão.